Vamos lá. Marcos capítulo 8, a partir do verso de número 27. A palavra de Deus diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da cidade de Cesareia de Filipe. E no caminho para Cesareia, Jesus, lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns, mestre, dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és o profeta Elias. E ainda outros dizem que tu és um dos profetas hebreus. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Verso 30, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Verso 31, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pelos chefes dos sacerdotes e rejeitado pelos mestres da lei. E ele falou claramente a esse respeito. Desculpa, eu vou voltar ao texto um pouco. Era necessário que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. E Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser me acompanhar, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Até aí, mais uma vez, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ela é luz e é vida. Gera essa luz e essa vida em nós, aqui e agora, por tua graça e no poder do Espírito. Amém. Amém. Gostaria de começar a mensagem de hoje com uma história. Conta-se uma história de que 3 homens cegos foram levados em frente de um grande animal. 3 homens cegos levados diante de um grande animal. Esse animal era um elefante. Só que os homens cegos não sabiam o que era um elefante. Eles eram cegos desde sempre. E quando esses 3 homens cegos chegam em frente desse animal, chamam o primeiro homem, dizem a ele assim: dê um passo à frente e tente identificar o que está à sua frente. O primeiro homem cego, só tendo o poder do tato, o senso do tato, começa a tatear aquilo que está à sua frente
e percebe que é algo firme, que é algo forte, e ele diz: aqui na minha frente está um muro bastante forte. O segundo homem cego é chamado para ver o que está à sua frente, e ele vai para um outro lado e começa a palpar aquilo que está à sua frente. E ele percebe uma outra textura, uma outra coisa diferente, e diz assim: não, isso não é um muro. Isso deve ser uma lança, uma grande faca, ou alguma coisa cortante que está à nossa frente. O terceiro cego se aproxima e fala: imagina, vocês estão equivocados, isso não é um muro, isso não é uma lança. Pelo que estou vendo aqui, nós estamos diante de algumas árvores, porque eu devo estar tocando alguns galhos grossos de árvore. O primeiro volta e fala: talvez não seja um muro não. Pensando bem, tateando aqui, eu acho que deve ser uma cobra. O segundo revê a sua posição e fala assim: não deve ser isso. Eu devo estar diante de uma corda, porque o que eu estou tateando parece ser uma corda. E o terceiro, também revendo a sua posição, chega à seguinte conclusão: ele vai para uma outra parte, tateia e diz assim: não, imagina, não é nada disso que a gente falou. Nós estamos diante de um grande abanador. Essa história que eu estou contando a vocês faz a gente refletir pelo menos em relação a um dos princípios. A gente pode estar diante de uma mesma coisa e não identificar essa coisa como um todo somente pelas suas partes. Quando a gente começa a ver a história desses três cegos, que tem algo à sua frente, a gente vê que o primeiro toca o corpo do elefante, mas não consegue entender que é o elefante, ele acha que é um muro. O outro toca a tromba do elefante e não consegue identificar que é um elefante, ele acha que é uma serpente. O outro toca as fortes pernas do elefante e acha que está diante de uma árvore, mas não diante do elefante. Até que o último dele toca as grandes orelhas do elefante e fala: nós estamos diante de um grande abanador. A realidade para nós pode ser diferente se nós não conseguimos enxergar o grande quadro que está diante de nós. A moral dessa história é: algo pode estar à nossa frente e a gente, mesmo tocando, tem uma percepção bastante limitada ou distorcida daquilo que está à nossa frente. Para esses homens cegos, tinha qualquer coisa ali, menos um elefante. E a realidade é que o que estava lá era um grande animal e um elefante. Qual é a moral dessa história? A moral é que a nossa visão pode estar extremamente limitada e distorcida a respeito das coisas. Nós acabamos de ler um texto aqui, em que os personagens são Jesus, os seus discípulos, e especialmente um dos discípulos de Jesus, Pedro. Nós lemos Marcos 8, 27 e começamos a ler Jesus entrando numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E Jesus está entrando e ele é acompanhado de uma série de pessoas, porque Jesus está realizando muitos milagres. Jesus está sendo conhecido de toda a região da Palestina. Ele já vem de levantar paralíticos e as pessoas vibram com esse novo profeta. Ele deu vista aos cegos, ele expeliu demônios de pessoas perturbadas e as pessoas estão acompanhando Jesus. Jesus está vindo para a cidade de Cesareia. Então Marcos começa a contar a história que Jesus está no meio de uma multidão e as pessoas estão cochichando umas às outras: olha, eu acho que esse homem que está vindo aí é um novo profeta, porque ele está fazendo umas coisas extraordinárias.
E cada um tem uma opinião a respeito de Jesus. Jesus percebe esse burburinho, esse monte de opiniões, e Jesus resolve perguntar aos discípulos. Mas Marcos começa a contar essa história para a gente em Cesareia, mas antes ele conta uma outra história que você não pode deixar de perceber, que tem todo o vínculo com essa história. O texto anterior, imediatamente anterior do que nós lemos, é a cura de Jesus de um cego, em 2 etapas. E às vezes nós cristãos pegamos esse texto bíblico e falamos assim: por que é que Jesus curou um cego em 2 etapas? A história é a seguinte: Jesus está entrando em Betsaida, leva um homem cego para ele. Jesus olha para o cego, fala assim: vamos ter uma conversa fora do povoado. E Jesus chega lá no povoado, se abaixa com o homem no chão, cospe no chão, faz uma espécie de um lodo e passa nos olhos do cego. E quando passa nos olhos do cego, Jesus olha para ele e fala assim: você está enxergando alguma coisa? O homem olha para Jesus e fala assim: eu enxergo homens, mas eu enxergo homens como se fossem árvores andando. Ou seja, ele enxergava, mas a sua visão estava distorcida. Ele enxergava, mas a sua visão estava limitada. Então Jesus novamente impõe as mãos sobre ele, toca nele novamente e o cura completamente. E aí pergunta para ele, ele diz: agora eu vejo todas as coisas, agora eu vejo com clareza. Então Jesus o despede em paz. A gente só vai entender por que é que Jesus faz um milagre, assim por dizer, a prestação, quando a gente começa a ler o texto seguinte. Porque Jesus, tomado de pessoas ao seu redor, ele começa a ver que as opiniões são diversas. Ele diz assim: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem elas acham que eu sou? E aí os discípulos começam a falar: Senhor, nós andamos aí no meio da multidão e um grupo está achando que o Senhor é o profeta João Batista, porque a sua mensagem é meio parecida com a dele às vezes. O Senhor tem autoridade como ele tinha. Então muita gente acha, o João Batista está preso e ele está fora do jogo aqui. As pessoas acham que o Senhor é um novo João Batista. Aí outro se aproxima de Jesus: não, Jesus, eu ouvi um outro grupo da multidão, fizemos uma pesquisa de opinião pública, e tem muita gente dizendo que o Senhor é o profeta Elias que reencarnou. Quem é o profeta Elias? O profeta Elias é um profeta que lutou contra os profetas de Baal, você se lembra? O profeta Elias é um homem que fez muitos milagres no Antigo Testamento. Olha como eles estão associando Jesus ao profeta Elias. E tem outros grupos que estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou outros profetas. E aí Jesus ouve tudo isso e chama os discípulos e fala assim: agora eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir de cada um de vocês quem é que eu sou, como é que vocês me enxergam, como é que vocês me veem. E antes que qualquer um deles falasse alguma coisa, Pedro toma a palavra, olha para Jesus e no registro de Marcos diz assim: tu és o Cristo. Eu sei que você conhece essa frase de Mateus, em que a frase é: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mas Marcos não registra isso. Marcos diz que Pedro diz assim: tu és o Cristo. E o que significa a palavra Cristo para um judeu do século I? Cristo é a palavra grega que traduz uma palavra hebraica que é Messias. Pedro está falando assim: o Senhor é o Messias. E quem é o Messias para um judeu do século I? O Messias é um líder que viria na história de Israel. E quando ele viesse, ele ia ser primeiro um líder político. Ele ia ser aquele que ia reunir Israel num projeto nacional. E ele ia ter muita sabedoria, muita inteligência, muita perspicácia.
E ele ia empreender um plano contra Roma, contra os opressores de Israel. Ia libertar Israel militarmente e politicamente. Pedro tem essa visão do Messias. Ele é um judeu. Ele está olhando para Jesus e está falando assim: olha, nós já vimos algumas coisas em você que tem a ver com o que os profetas falaram no Antigo Testamento. O Senhor faz milagres, o Messias fará milagres. O Senhor tem um jeito e uma autoridade que parece que vai ser a autoridade política que nós precisamos contra Roma. O Senhor é o Cristo. É curioso como a compreensão de Pedro a respeito de Jesus está baseada numa compreensão que é apenas de Pedro, ou pelo menos da cultura judaica. Quem é Jesus? Jesus é um líder militar que vai nos livrar de Roma. Quem é Jesus? Jesus é aquele que faz alguns milagres como os profetas do Antigo Testamento. Quem é Jesus? Jesus é um mestre sábio que vai juntar os seus discípulos e nós vamos nos lembrar dos opressores romanos. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, o Senhor é esse Messias que nós estamos esperando. Da mesma forma que Pedro tinha uma visão limitada e distorcida a respeito de Jesus, nós também temos. Não muito tempo atrás eu vi o testemunho, eu não sei se eu chamo de testemunho entre aspas, ou testemunho, ou se eu chamo de tristemunho, mas era o relato de uma atriz brasileira falando da sua conversão. E quando o repórter perguntava para ela assim, você agora é evangélica? Ela diz, eu sou. E por que você é evangélica? Não, porque eu conhecia Jesus. E a pergunta do entrevistador era, e quem é Jesus para você? A resposta da atriz, Jesus é um cara legal. Jesus é um cara que não me incrimina em nada. Jesus é um cara que tem uns ensinamentos bem legais para a gente organizar a nossa vida. Jesus é aquela pessoa que é diferente da religião, por isso eu gosto de Jesus, mas não gosto de nenhuma outras coisas ligadas ao nome de Jesus. E eu fiquei pensando como a gente pode estar olhando para uma coisa e descrevendo outras coisas. Parece os cegos da nossa história. O que tem à sua frente? Não tem, tem um muro. O que tem à sua frente? Tem uma serpente. Quem é Jesus para você? Mas o problema é que não é só essa atriz, que aliás, passado algum tempo, ela já decidiu que não era mais evangélica, inclusive. Então eu não sei que Jesus que ela conheceu, ou quem era Jesus para ela. Pelo menos parece que agora ela é mais honesta, porque não se diz mais evangélica. Portanto, é alguém que não conhece a Jesus de fato. Mas a gente olha para essa atriz e a gente não pode deixar de perceber que nós nos comportamos assim. Para muitos de nós, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um quebrador de galhos. Entende o que eu estou dizendo? Jesus Cristo é aquele que eu perdi a chave do carro, eu faço uma oração e o nome de Jesus é poderoso e a chave aparece e eu dou glória a Deus e dou um testemunho na igreja. Jesus é aquele que, sei lá, eu estou num ambiente de dificuldade, estou devendo uma prestação de alguma coisa, eu sei que estou devendo, mas depois eu consulto lá no computador, alguém se confundiu e sumiu o valor e eu não preciso pagar mais, não estou mais no 13º, Jesus quebrou o meu galho. Para outros, Jesus não é o quebrador de galhos, Jesus é uma espécie de milagreiro. Quem é Jesus? Não, Jesus não é alguém que eu preciso conhecê-lo, amá-lo, ter intimidade com ele, não. Jesus é aquele que quando eu preciso de alguma coisa especial, eu vou lá e peço uma graça para Ele, eu peço uma cura para Ele, eu peço que Ele dê uma diminuída no meu sofrimento. Jesus para mim é isso, Ele é uma espécie de milagreiro.
Quem é Jesus para você? Para outras pessoas, Jesus já tem um outro perfil. Jesus é um ensinador de moral, é um moralista. Jesus é aquele dos bons costumes. Jesus é aquele que vai colocar a sociedade em ordem, porque agora nós vamos colocar os bons costumes conservadores na sociedade e o mundo vai ser melhor. E Jesus é o nosso exemplo disso, um bom moralista, um bom conservador. Para outros, Jesus é uma espécie de empreendedor, e essa visão tem proliferado. Venha para o congresso em que Jesus é o maior líder que já existiu. Já viu esse termo? Está muito em voga agora Jesus coach. Organize a sua vida com metas. E Jesus é o maior coach que já existiu. Se você olhar para os ensinos de Jesus, você vai focar em algumas coisas. E os ensinos de Jesus vão levar a você a uma liderança extraordinária. E você vai ser próspero e realizado. Para outros, Jesus é uma espécie de líder sindical. Um revolucionário. É aquele que vai resolver o problema da desigualdade na briga, na espada, na luta. Quem é Jesus para você? É a pergunta que está ecoando em Marcos 8. E a gente percebe que, como Pedro, nós também temos uma visão limitada e distorcida de quem é Jesus chamado Cristo. Mas a história de Pedro está prestes a mudar. Porque nós lemos a primeira palavra e a gente acha que Pedro está certo. E nem consegue perceber que logo depois Jesus graciosamente vai corrigi-lo. E a história continua. E Jesus está andando com Pedro e Pedro diz assim: Tu és o Cristo, nós identificamos em você. Você vai ser o líder que vai livrar a gente do jugo romano. O Senhor vai vencer Roma, nós vamos ser os seus ministros e nós vamos estabelecer a justiça aqui na Palestina. Aí Jesus chama Pedro e os discípulos de lado e está falando assim: olha, vocês ainda não compreenderam o que eu vim fazer. Vocês ainda não entenderam a amplitude da minha obra no mundo. Vocês ainda não entenderam que o meu projeto não é um projeto de poder, é um projeto de transformação pelo amor. E enquanto ele está dizendo isso, ele fala: e vocês também não entenderam uma coisa: os líderes religiosos de vocês vão me rejeitar. Os escribas, que são aqueles que interpretam a lei de Moisés, vão me rejeitar também. E tem mais: a religião judaica de vocês, junto com os romanos, vão me levar à morte. Só que depois da morte eu vou ressuscitar. Quando Jesus fala isso para Pedro, desabra o mundo de Pedro. Por quê? Porque para um judeu o Messias não morre de jeito nenhum, imagina. Para um judeu como Pedro e para a religião judaica, o Messias é aquele que vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre o mundo, inclusive vai libertá-los do Império Romano. Pedro fala assim: como assim morrer, Jesus? Tu és o Messias, eu acabei de dizer que tu és o Messias. E as palavras de Jesus parecem duras e difíceis para Pedro, mas elas são cheias de graça e de oportunidade de Pedro começar a ser curado da sua visão equivocada em relação a Jesus. Jesus olha para Pedro, o mesmo Pedro que tinha dito que Jesus era o Cristo, e Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, abençoado, é isso? Para trás de mim, crente fervoroso, gente de Jeová. Foi isso que Jesus fala para Pedro? Não é, gente. Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Satanás é um termo que significa adversário. O que Jesus está dizendo é: a sua concepção, Pedro, a meu respeito,
É uma concepção tão equivocada que você está se tornando um adversário meu. Você está procurando um Messias que só está na sua cabeça. Mas não sou eu o Messias, o enviado de Deus. Porque eu vou para a cruz, Pedro. É aí que vai estar a salvação dos seres humanos. A minha vitória não é a vitória da política. É a vitória do Espírito. É a vitória que tem efeitos na eternidade. É a vitória que emancipa o ser humano completamente, não só politicamente. E quando Jesus ouve isso de Pedro, Pedro sente o baque, mas nas palavras de Marcos, a gente vê que começa a restauração da visão de Pedro a respeito de Jesus. Muitos de nós também temos essa visão equivocada a respeito de quem é Jesus. Muitos de nós ainda identificamos Jesus como um profeta, como Elias. Não é difícil a gente olhar para as nossas igrejas, para os nossos ambientes evangélicos, e a gente ver comumente o nome de Jesus sendo associado a nomes de profetas do Antigo Testamento. Conhece uma frase como essa? Venha fazer o jejum de Josué. Já viram isso em algum lugar? É exatamente o que está acontecendo aqui. Quem é Jesus? Jesus é um líder militar. Josué é aquele que vai ajudar a gente a dar voltas em Jericó. E Jericó é os nossos problemas. Quando a gente der 7 voltas em redor dos nossos problemas, os muros vão cair. Para essa visão de mundo, que não tem a ver com Jesus, Jesus diria: arreda de mim. Para muitos de nós, Jesus é identificado como João Batista. Quem é João Batista? O profeta boca dura. Aquele que dá uma repreensão num líder político como Herodes. Aquele que fala palavras duras. Aquele que come uma dieta muito estranha, que é gafanhotos com mel. Quem é Jesus? Jesus é aquele que se veste com uma roupa tipo pelo de camelo. Para muitos, Jesus é essa figura excêntrica que não cabe no nosso mundo de hoje. Mas assim como Jesus curou a visão de Pedro, para que ele enxergasse quem era de fato Jesus Cristo, Deus está através do seu Espírito aqui nessa noite, para curar a nossa visão equivocada de quem é Jesus. Amém, gente? Nós fomos chamados para sermos também curados, como o cego foi. Porque a nossa visão de Jesus pode ser como a visão daquele cego, que já via homens, mas via homens andando como árvores. E é preciso que nós sejamos curados por Jesus Cristo, para a gente enxergar quem é Jesus. Jesus não é apenas alguém que cura pessoas. Jesus não é apenas um grande mestre com palavras sábias. Jesus é Deus feito homem, e é aquele que pode perdoar pecados, e é aquele que pode tirar um homem da sua condição caída e elevá-lo a uma posição de filho amado de Deus, salvo e liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Quem é Jesus? Jesus não é apenas alguém que tem ideias inteligentes, ele é onisciente. Ele conhece tudo a meu e ao teu respeito. Inclusive ele conhece o que você está pensando agora. Ele conhece o que você fez ontem. Ele conhece inclusive o que você fará amanhã. Mas sabe qual é a boa notícia quando você sabe quem Jesus é? Ele continua amando você apesar dos seus pecados. Jesus é onipresente, não é alguém que você pode ficar falando assim: Senhor, entra comigo aqui, sai comigo aqui. Não, não, Ele está com você, Ele mora em você, Ele habita em você. Se você anda com Ele, não há um momento em que Ele está longe de você. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Quem é Jesus? Ele é onipotente, não é alguém que pode quebrar os nossos galhos, que pode resolver um probleminha. Jesus, aliás, não veio resolver nossos problemas, Ele veio resolver a gente.
Jesus não veio resolver problemas humanos, Ele veio resolver pessoas humanas. Porque nós somos um conjunto de problemas. E é por isso que Deus veio resolver pessoas como eu e você, que precisam de salvação, precisam ser tomados pelos braços, colocados de pé e andar a jornada espiritual com Ele no poder dEle. Amém, gente? Pedro, depois de corrigido pela graça de Deus, tem os olhos abertos. Quem é Jesus? Não, Jesus não é apenas o líder militar que vai resolver o problema de Israel. Ele é Deus. Ele não veio resolver os nossos problemas, Ele veio resolver a vida da gente. Ele não veio dar uma consertada no meu dia a dia. Ele veio me santificar para me preparar para a nova criação que está chegando. Quem é Jesus agora para Pedro? A gente vai ver no decorrer do texto de Marcos, que Jesus vai se revelando a Pedro de tal forma. E o ápice do problema de Pedro é na cruz. A gente acha que Pedro foi frouxo porque ele abandonou Jesus, não acha? Nada mais errado do que essa leitura bíblica. Se tinha um homem corajoso na Bíblia, esse homem era Pedro. O problema de Pedro não era ir para a cruz e lá ter soldados romanos. Pedro não tinha medo disso. Vocês se lembram que Jesus estava no Getsemane e foram prender Jesus? Quem é que puxou a espada, gente? Foi Pedro. Você acha que se ele tivesse medo, ele ia puxar a espada? Tinha soldado romano, tinha a guarda do templo. Ele falou, pode vir para cima que eu parto todo mundo no meio. Esse era Pedro. Mas por que é que nós não enxergamos Pedro na cruz, se ele tem essa coragem toda? Porque a percepção de Pedro está limitada e equivocada. Ele olha para a cruz e vê Jesus, ele fala, não pode ser, porque ele é o Messias, e Messias não morre, muito menos numa cruz, que é um lugar de vergonha. Esse não pode ser o Messias. Nós nos enganamos com ele. Ele foi mais um dos profetas mesmo, o pessoal tinha razão. Ele veio, fez coisas boas, mas ele morreu, e Messias não morre, então não pode ser ele. Mas a beleza do Evangelho é que Jesus Cristo não nos deixa cego nas nossas próprias cegueiras da vida. Amém, gente? Vocês se lembram que no terceiro dia, quando as mulheres vão ao túmulo, e um anjo aparece a elas e diz assim, olha, ele já tinha dito que ele não ficaria no túmulo, ele não está aqui, ele já ressuscitou e vive para sempre. Começa uma nova percepção, porque Jesus olha para as mulheres, e o que fala para as mulheres? Diz assim, olha, vocês viram o Cristo ressurreto pela primeira vez, agora vai lá para o culto que está tendo na comunidade Atos no domingo, e conta para todo mundo que eu estou vivo, conta para os meus discípulos, mas conta especialmente para Pedro que eu ressuscitei. É belo isso. É belo porque Jesus, quando está restaurando a visão de Pedro, ele não fala conta para todo mundo, ele fala conta para todos, mas conta especialmente para Pedro. E você vai se lembrar que depois Jesus ressurreto está numa praia e Pedro vai pescar, Pedro vai para a sua profissão de novo. Pedro fala assim, eu me enganei a respeito desse Jesus, eu achei que ele era o Messias e ele não é. Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou trabalhar na minha profissão, eu vou empreender com pescas, eu vou voltar para a minha vida antiga. Mas aí Jesus vai para uma praia na Galileia, prepara um café da manhã para Pedro, e Pedro está lá no seu barquinho e Jesus faz um sinal para ele, vem cá. Ele vai se aproximando, ele não reconhece Jesus plenamente, o corpo ressuscitado de Jesus tem semelhanças, mas tem diferenças, ele vai se aproximando, mas quando Jesus fala com ele, ele percebe que é Jesus que está falando com ele. E quando ele percebe que é Jesus falando com ele, Jesus fala, Pedro, eu vou te restaurar, mas primeiro vamos tomar um café da manhã aqui. Tem peixe assado para você, come, Pedro. E depois que Pedro se farta, Jesus chama ele do lado e fala assim, Pedro, eu vi que você não estava lá na cruz.
Você está entendendo agora que você não me conhecia? Você achava que eu era o Messias de Israel, um líder político, e quando eu fui para a cruz você ficou decepcionado. Você nem foi com João lá para a cruz, porque Messias não morrem, muito menos na cruz, eu sei disso. Mas eu só quero que você me responda uma pergunta, Pedro. Pedro, você me ama? Olha que pergunta impressionante. Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. Jesus se volta para Pedro uma segunda vez e diz assim: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro já começa a perceber que Jesus está abrindo os olhos e os ouvidos dele para a realidade de quem ele é. Então ele diz: é claro que eu te amo, Senhor. E você vai se lembrar quantas vezes Pedro negou a Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Por isso, 3 perguntas. Cada pergunta e afirmação era para curar uma dúvida de Pedro. Cada pergunta e uma afirmação é para curar uma dúvida de Pedro a respeito dele. E pela 3ª vez Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mesmo? Pedro arria as quatro rodas, como a gente diz na linguagem popular, e diz assim: Senhor, eu já me confundi tantas vezes a respeito do Senhor. Eu achei que o Senhor era um líder político, me confundi. Eu achei que o Senhor era um justiceiro, me confundi. Eu achei que o Senhor era um curandeiro, me confundi. Eu achei tanta coisa, então eu nem vou dizer mais nada. Tu sabes que eu te amo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro agora não está mais o centro nele. O centro é no próprio Jesus. Pedro agora não está colocando a confiança na sua compreensão, mas ele coloca em Jesus e diz: o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabe o que eu vou fazer, e se o Senhor me ama ainda, então não adianta mais a minha resposta, é a tua palavra que é a palavra verdadeira para a minha vida. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você me ama mesmo, espalhe agora essa visão que você tem de mim e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, não deixa eles ficarem enganados não. Eu não sou um curandeiro qualquer, Pedro. Eu sou Deus que veio visitar vocês. Pedro, eu não sou um quebra-galho que você vai na religião tentar consertar algumas coisinhas. Eu não quero consertar as suas coisinhas, eu quero consertar a sua vida por completo, Pedro. Espalhe essa notícia, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Fala para os meus cordeiros a respeito disso. Da mesma forma que Cristo curou Pedro de uma visão equivocada sobre quem é Jesus, o Espírito de Deus está aqui hoje nos curando de visões equivocadas. Quem é Jesus para você? A minha oração é que essa pregação tenha ajudado a você a ter uma compreensão que, se você ainda está procurando em Jesus apenas um líder moral, isso vai ser pouco para você. Se você está esperando em Jesus apenas alguém que cura o seu corpo, isso vai ser pouco para você. Se você está esperando em Jesus apenas um grande empreendedor que vai resolver os seus problemas empresariais e financeiros, você vai se decepcionar com isso. Agora, se o Espírito de Deus agiu na sua mente e no seu coração, e te foi revelado que Ele é muito mais do que você pode imaginar, que Ele não quer resolver apenas os seus problemas, mas quer resolver a sua vida, inclusive a sua vida eterna, então você agora foi dado a revelação quem é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. A beleza de Cristo está diante de você. Ele é muito mais do que você pode imaginar. Ele é muito mais que um amuleto. Ele é muito mais que um mestre coach. Ele é Deus que veio viver entre os homens, e através da morte dele, Ele nos trouxe de novo para a reconciliação com Deus Pai. E agora, você não é mais um estranho, você é filho.
É por isso que João, quando escreve a respeito de Jesus, e nas palavras de Jesus ele diz: não chamo vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu senhor, o seu dono vai fazer. Agora eu chamo vocês de amigos, porque um amigo sabe tudo a respeito do seu outro amigo. Quem é Jesus? Jesus é um amigo fiel, que não só quer resolver os seus problemas, mas quer resolver a sua vida por completo. É por isso que, se a voz dele está soando no seu coração hoje, não endureça. Aproveite esse culto para você orar comigo agora e dizer: Senhor, eu estava com algumas visões equivocadas a respeito de quem o Senhor era, mas hoje eu aprendi que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, e que o Senhor não tem poder apenas para resolver os meus problemas. O Senhor tem poder para resolver a minha vida por completo, e a minha vida está nas tuas mãos. Faz com ela o que o Senhor achar melhor. O meu tempo é teu, os meus dons são teus, a minha vida é tua, a minha agenda é tua, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Deus em Jesus conhece você mais do que você mesmo. Portanto, não confie ou se aprisione aos teus sentimentos. Não se aprisione ao seu momento de vida, mas creia no que Ele disse a respeito de você. E o que Ele disse a respeito de você? Que você é amado de Deus, e Ele foi à cruz para tornar você reconciliado com Deus Pai. Você tem o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você, Ele selou você, Ele deu poder a você para viver essa nova vida, e hoje Ele está chamando a você para enxergar a beleza de Cristo, porque os teus olhos foram abertos para ver toda a beleza de Cristo. Amém, gente? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a palavra de Deus continue gerando vida, verdade e clareza a tua vida.